Até muito pouco tempo atrás, as palestras espíritas, elas aconteciam de modo assim bastante tradicional, né? E hoje a gente vê palestras espíritas cheias de mecanismos eletrônicos, igual esse monte de câmera, celular, data show. Na verdade, a impressão que a gente tem é que tudo está acompanhando a tecnologia da Terra e assim que deve ser de fato, né? Bom, o Espiritismo ele se divide em 3 pilares bem básicos, né? Ele tem a parte científica, ele tem a parte filosófica e a parte religiosa propriamente dita. E ele surgiu através de Kardec exatamente com a base científica. O tema de hoje não tem muita coisa a ver com questões relacionadas à moralidade, que seria uma base mais religiosa, mas ele tem muito a ver com a base científica do Espiritismo. E o tema é transcomunicação instrumental, o WhatsApp do além-túmulo, né? O WhatsApp do além-túmulo foi um tema provocativo que eu coloquei, mas a ideia é para simbolizar exatamente isso, um modo de nos comunicarmos com o plano espiritual utilizando a tecnologia. Livro dos Espíritos, lá na pergunta 934, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente de nossa vontade? Kardec pergunta isso ao Espírito de Verdade, que lhe responde da seguinte maneira: essa causa de dor atinge assim como o rico e o pobre, representam uma prova ou expiação, e é comum, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que são ao vosso alcance, enquanto não dispondes de outros meios diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso aqui foi uma resposta dada em 1852. De lá para cá, muitos anos já se passaram, a tecnologia já mudou muito e os meios de comunicação também. Hoje nós temos os médiuns que fazem comunicação com o plano espiritual. Mas será que há um modo de fazer comunicação com o plano espiritual sem o uso de um médium? A gente vai falar sobre isso hoje. Hoje nós temos no Espiritismo, né, aqueles que creem nas manifestações espirituais se limitam a comprová-las. E esses são os cientistas do Espiritismo. Nós temos aqueles que percebem as consequências dessas manifestações espirituais, né, e veem nessas consequências uma aplicação doutrinária dentro de caracteres morais. E nós temos uma terceira classe de espíritas, que são aqueles que, conhecendo a ação desses espíritos nas manifestações espirituais, entendendo que essa ação está correlata às práticas morais, eles utilizam de todo esse conjunto para, de alguma forma, tentarem se melhorar moralmente e tentar propagar essa moral. Isso divide o Espiritismo em ciência, filosofia e religião. E não há aquele que diga, olha, mas é mais importante ser isso ou ser aquilo. Cada qual de nós estamos num ponto desse despertamento. E independente de qual seja esse ponto,
é extremamente necessário que nós possamos vivenciar esses pontos da melhor maneira possível, aproveitando cada momento da melhor maneira possível e tendo a certeza que, independente do ponto, é fora da caridade, que não haverá, que haverá, na caridade que haverá salvação. Quando a gente pega a história do Espiritismo e a gente retroage ela um pouquinho, a gente tem acesso a certas informações bastante interessantes. Nos Estados Unidos, em 1848, olha que interessante, em 1848, Kardec ainda era o professor Rivaio, professor de matemática, um cara materialista que via na ciência a fonte de explicação para todas as coisas da natureza. Não que ele estivesse errado, afinal de contas, o Espiritismo também é ciência. Mas no dia 31 de março de 1848, no vilarejo de Hydesville, no condado de Wayne, próximo de Nova York, em uma pequena cabana onde morava a família Fox, as pessoas que ali viviam começaram a perceber pancadas nas paredes da cabana sem que houvesse uma explicação natural para aquela situação. Naquele tempo eles deram nome a essas pancadas de laps. As crianças que lá moravam, né, as filhas do casal da família Fox, né, elas eram médiuns genuínas. E elas começaram e criaram ali entre elas, entre as duas, né, em especial foram duas, um mecanismo de se comunicar com aquela individualidade, aquela inteligência que ali habitava, através dessas pancadas. E elas descobriram que quem produzia aquelas pancadas era um antigo mascate que morava naquela cabana séculos antes e que se identificava pelo nome de Charles Rosman. E ele houvera sido assassinado naquela cabana e enterrado no porão dela. Passado esse fato, em 1850, ainda nos Estados Unidos, a mãe, a senhora Fox, e aí no caso as três filhas, a outra filha que não participaram dessas comunicações, né? Era a Kate, a Margarete e a Leia, elas começavam um estudo de paranormalidade de mesas girantes. Interessante, porque nesse tempo, na Europa, ainda não se havia estudos formalizados de mesas girantes. Quando a gente pega a história de Kardec, num dos diálogos que Kardec tem com as gêmeas médiuns, elas falam a ele que ele estava, elas perguntam a ele, né, através de um processo de incorporação, se ele estava preparado para a missão dele, que era abalar os pilares do mundo, e que se ele não estivesse preparado, outros já estavam preparados para a mesma missão. É interessante que lá nos Estados Unidos já haviam pessoas investigando o processo de mesas girantes. Só que Kardec, como se diz, não arredou o pé, ficou firme no propósito e fez a codificação espírita, né? Mas nesse ponto, em 1850, nos Estados Unidos já haviam médiuns fazendo estudos em relação às mesas girantes. E aí, em 1853, as mesas girantes explodem na Europa.
todos os teatros, todos os bares da cidade, a vida social na Europa se dava em torno de mesas girantes, né? Todo mundo aqui sabe o que são as mesas girantes, né? Já ouviu essa história? Mesas girantes eram mesas normais, igual essa daqui, que as pessoas se posicionavam e aí individualidades espirituais faziam uso da mecânica mediúnica de algum médium presente ali e se ouvia pancada nas mesas, as mesas levitavam, né? Se nós tivéssemos mais tempo na palestra, eu teria trazido um vídeo muito legal de mesa girante que foi feito há pouco mais de 3 anos, uma mesa de madeira maciça de quase 100 quilos, em que as pessoas levitam a mesa usando apenas 2 dedos, né? As pessoas não, o espírito, né? O médium é que coloca apenas 2 dedos sobre a mesa. Nesse momento, o professor Rivaio, né, que mais tarde recebeu o nome de Kardec, ele começa a observar aqueles fenômenos e se sente atraído por aquilo. Eu preciso explicar matematicamente como que isso funciona. E ele focou nisso e começou o processo de investigação. Nós sabemos, o professor Rivaio desenvolveu um método científico, afinal de contas ele é um cientista, e através das comunicações provocadas por aquelas mesas e por outros métodos de comunicação provocados por médiuns, ele começa em vários pontos diferentes da Europa fazer as mesmas perguntas para diferentes mesas, para diferentes médiuns, e chega sempre nas mesmas respostas. E dali ele fala, opa, existe um princípio inteligente agindo por trás das mesas. Não teria como eu ter as mesmas respostas a partir de pessoas que não têm contato entre si. Naquela época não existia internet, né? Então realmente não tinha como ter uma comunicação entre essas pessoas. Pouco mais de 2 anos depois, acontece a divulgação da primeira edição do Livro dos Espíritos, e ali inicia a doutrina espírita. E de tudo isso que nós falamos, de todos esses exemplos, o que tem de similar em todos eles? Existe a presença de um médium. Nesse momento, todas as comunicações, elas só acontecem porque existe um ou mais médiuns envolvidos. E se tem médium, existe um caractere especial, existe um mecanismo mediúnico próprio que é característica de cada médium, cada um com as suas individualidades, né? E ali acontece um processo de comunicação. E o que é o médium? Bom, segundo o Espiritismo... Marcelo, vou só abrir uma ressalva aqui, que essa primeira parte que você explanou, existe o vídeo do Kardec, que explana bem essa parte das mesas também, de como começou, que ele não acreditava, né? Então seria interessante, quem quiser, assistir o filme Kardec. Filme, né? O filme. Tem um vídeo. Na verdade, Kardec era um cara materialista, né? Eu acho que isso é um achar meu, tá, pessoal? Longe de mim querer, mas assim, é só uma explanação minha. Eu acho que Kardec pediu para reencarnar materialista, um pensamento materialista, dado a evolução espiritual dele. Olha, eu quero encarnar materialista exatamente para não haver uma predisposição a isso, uma predisposição àquilo. Mas isso é um achar meu, tá? Longe de... Bom, então o que é o médium? O médium é uma pessoa capaz de se comunicar com o plano espiritual, né? Cada qual com sua forma de comunicação. Existem médiums extremamente
aflorados, existem outros que estão aflorando e outros que nunca vão ter uma mediunidade de fato aflorada, embora todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns. Sabe o cara que começa a fazer academia? Dois irmãos começam a fazer academia. Um vai ficando forte muito mais rápido e eles estão submetidos à mesma realidade. Assim é com a nossa mediunidade. Às vezes algumas pessoas trabalham no centro o tempo todo, fazem a caridade, fazem os estudos, enfim, e alguns vão acabar despontando mais rápido que outros. Isso são características de cada individualidade, tá? Mas ter mediunidade aflorada não é bom, não. É só mais responsabilidade. É mais responsabilidade, é um saco. Bom, e o que é a TCI? O que é a transcomunicação instrumental, que é o tema do estudo de hoje? É a possibilidade de comunicação entre o plano material e o plano espiritual sem a intervenção de um médium. E tem jeito? Tem. E não é novidade. Isso aqui não é uma coisa nova. É interessante quando a gente pensa nisso. E é muito pouco divulgado. E eu mesmo, até uns 3 anos atrás, também nunca tinha ouvido falar. Esse assunto chegou em mim sem querer. Meu pai faleceu de Covid. Quem perdeu entes muito próximos de Covid vai entender o que eu vou falar. É uma violência para a nossa psique, é uma coisa interessante. Porque eu recebi a ligação do meu irmão, Leonardo, meu sobrenome é Leonardo. Leonardo, papai está com Covid e foi internado. Conhecendo meu pai, sabendo dos problemas que ele já tinha, foi ter plena noção da realidade. Meu pai era asmático crônico, tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e era dependente quase que 24 horas de oxigênio. Então, assim, a lógica seria essa: ou aconteceria um milagre ou ele se encarnaria, né? Não que ele não merecesse o milagre, isso só Deus o sabe, mas de fato eu imaginei que ele se encarnaria. E foi justamente o que aconteceu em menos de uma semana. E como essa ruptura foi muito instantânea, eu fiquei por muito tempo com aquele pensamento: nossa, eu queria ter tido a chance de dar o último tchau para o meu pai, ou perguntar se está tudo bem. Essas besteiras de materialista, né? Porque maior ou menor grau a gente acaba tendo esses arrastamentos materialistas mesmo. E um dia eu tive um sonho muito maluco, dormindo em casa, mais ou menos 1 ano e meio depois do falecimento dele, um ano e meio depois. Em casa tem um vídeo porteiro, eu instalei aquilo e nunca usei. Não sei até hoje para que eu instalei, mas pelo menos serviu para eu sonhar. E eu sonhei que ele estava tocando como se fosse um telefone, e eu puxava e na telinha do vídeo porteiro aparecia o meu pai, e ele falava assim: se você quiser falar comigo, basta me ligar. E eu fiquei com esse troço na cabeça, fiquei com esse sonho na cabeça. E até então eu não conhecia ainda o tal da transcomunicação instrumental. Umas 3 semanas depois, estava na livraria espírita, ali do DC, eu gosto muito daquela livraria, a dona de lá é muito gente boa, a Adriana, e eu estava lá e acabei contando para ela. Falei: nossa, eu tive um sonho tão engraçado com meu pai, sonhei isso. Expliquei para ela o sonho. Ela falou assim: você já ouviu falar de transcomunicação instrumental? Eu falei: não. Ela falou assim: eu vou te dar um nome, pesquisa a respeito. E ela me falou Sônia Rinaldi. E ali eu comecei a pesquisar e eu fiquei doido com o tempo. Confesso que para mim foi um despertar. Um dia até conversando com o Valdo, ele falou: vamos montar uma pesquisa sobre isso aqui no centro. Mas minha vida é tão enrolada, eu sou tão enrolado que eu acho que se eu começar, ele vai caminhar um pouquinho, depois não vai mais, aí eu nunca comecei. Mas é isso, transcomunicação instrumental existe e é a possibilidade
de contato do mundo material com o espiritual sem um médium. Bom, nos Estados Unidos, em 1920, Thomas Edison, ele disse à revista Forbes que estava desenvolvendo uma máquina que poderia fazer contato com os espíritos. Houve uma divulgação em massa mundial na época, e a coisa gerou uma repercussão muito negativa no nome de Thomas Edison, que ele acabou alguns anos depois dizendo que aquilo era tudo invenção da cabeça dele. E de fato nunca ficou muito bem explicado se aquilo foi invenção ou se ele estava mesmo criando algo relacionado à transcomunicação instrumental. Em 1909, um português naturalizado brasileiro, Augusto Cambraia, ele criou um mecanismo que se chamava telégrafo vocativo de Cambraia. E ele dizia que esse telégrafo ele transportava a mensagem através de almas que estavam localizadas na estratosfera. Interessante que grande parte das cidades espirituais estão na estratosfera, das cidades que estão em torno do nosso planeta. Mais tarde, identificou-se que essas comunicações, essas linhas cruzadas no telégrafo de Cambraia, poderiam ser originárias de radiosatélites, interferências de radiosatélites. Mas isso nunca ficou também muito bem explicado, se eram interferências de radiosatélites ou se eram de fato interferências espirituais através de um telégrafo, através de um processo mecânico mesmo, né? E a primeira obra referenciada no assunto transcomunicação instrumental, ela se deu no Rio de Janeiro em 1925. Aqui foi a primeira vez que um cientista, no caso era um cientista espírita, né, que foi o Darbanel, que era um cara muito conhecido no meio espírita naquela época, e ele escreveu um livreto com o título Vozes do Além pelo Telefone, novo e admirável sistema de comunicação, os espíritos falando pelo telefone. Porém, na década de 20, assim como aconteceu com Thomas Edison, o espiritismo não era uma coisa muito bem vista, em especial na alta sociedade. E a grande mídia da época começou a divulgar que esse folhetim, né, era cheio de mentiras, de falácias, né, e que não era um folhetim sério. Acabaram que essa obra ficou no esquecimento e nunca ninguém, de fato, utilizou dessa obra para um estudo mais aprofundado, uma questão mais séria, né? E foi mais uma das obras do DCI que ficou, né, nos arquivos da história. E aí surge na história uma pessoa, como se diz, da alta roda, né? Era um crítico de arte, um sueco chamado Frederick Jungersson. Esse era um cara realmente muito respeitado na sociedade sueca, e ele um dia, ele gostava muito de gravar sons de pássaros no quintal de sua casa de campo. E um dia, fazendo essas gravações de sons de pássaro, né, posterior à gravação, ele chegou em casa, foi transcrever a fita, estava escutando e se deparou com vozes humanas no fundo das gravações. E aquilo fez com que ele ficasse estarrecido. De onde vieram essas vozes? Então ele estranhou esse fato e, ao ouvir com mais cuidado, ele começou a perceber que haviam frases em
vários idiomas diferentes. E assim ele descartou que pudesse ser, quem sabe, interferência de alguma emissora de rádio ou TV. E ele começa a fazer estudos, gravando os sons dos pássaros através desses meios que ele tinha, né? E ele começa a perceber que essas vozes o chamavam pelo nome, por apelidos íntimos que não tinham como outras pessoas saberem. E desse modo ele descarta de vez: não é interferência de rádio, existe alguma coisa aqui. Então ele começa a fazer gravações e fazer perguntas nessas gravações, até que um dia, não muito distante do início das gravações, ele indaga de quem são as vozes que aparecem nas gravações. E a resposta, ela vem de modo muito claro: somos nós, os mortos. Aqui começa o estudo da TCI moderna. Aqui eles estruturam esse termo, transcomunicação instrumental. E Friedrich Jungerson, ele passa o resto da vida dele estudando transcomunicação instrumental. Através dele, uma autora brasileira traz o tema transcomunicação instrumental para o Brasil. Realmente, a gente não imaginava que Hilda Hirsch, uma das grandes escritoras e poetas brasileiras, teria interesse por esse tema. E nos anos 70, ela é a pioneira no Brasil em fazer um estudo sério. Entenda que a gente está falando de estudo sério, tá? Nós temos uma série de pessoas que fazem estudos por curiosidade. Sabe quando a gente é criança e faz a brincadeira do copo das letrinhas? Vocês já viram isso? Né? O copo das letrinhas, você pega um copo, coloca as letras do alfabeto todas na mesa, põe o dedo sobre o copo e aí começa a perguntar, tá? Os coleguinhas tudo ali reunidos, né? Aí começa a perguntar: tem alguém aqui nessa casa além de nós? Aí, se tiver algum médium, é super legal, né? Se tiver algum médium e um espírito ali a fim de fazer uma gozação com as crianças, aí arrasta aquele copo, aí vira uma bagunça, aí criança sai correndo para todo lado, aí é barulho de janela batendo, é criança incorporando, e aí acontece aquelas coisas que a gente cresce, fica adulto e não sabe explicar o que aconteceu. Quando eu era criança, a gente brincava disso. A janela batendo foi lá em uma cidade do interior de São Paulo, chama Catu. Bom, então essa Hilda Hirsch, ela começa a desenvolver um trabalho mais sério, baseado em um livro que foi escrito pelo Friedrich, né, que era Telefone para o Além. Ela faz várias entrevistas, consegue captar vários sons, várias vozes. Em 77, ela dá uma entrevista para a revista Planeta. Galera, quando eu era criança, eu lia a revista Planeta, eu era viciado com a revista Planeta. Hoje em dia quase não se ouve falar dela mais. Mas quem tiver a oportunidade, a revista Planeta, ela fala sobre uma série de temas tidas como fenomenologia, ufologia, mas é uma revista que vale a pena ser lida até hoje. Ela ainda existe, tá? Mas é muito pouco conhecida hoje. A internet derrubou muita coisa, né, na verdade. Bom, então ela afirmou ter se interessado pelo tema após ter conhecido esse trabalho. E aí a gente traz esse vídeo aqui. Eu já tentei, ele não vai funcionar, mas eu trouxe ele no pendrive e a gente vai
colocar é o Chico Xavier falando sobre transcomunicação instrumental. É a próxima pergunta. Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Konstantin Rothbard, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica. Sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência do mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem sido identificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo mediúnico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma sem um concurso deficiente de criaturas humanas como eu mesmo, que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com os vivos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte. Quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso divino médico nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição. Muito bem. Bom, Chico, como sempre, muito inteligente. Essas duas frases aqui foram de Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi, que é uma das estudiosas do TCI no Brasil, uma das maiores hoje, a maior estudiosa hoje. Ela disse que aos que procuram o TCI em prol do amor, ela com certeza trará paz interior e mérito dado aos nossos amigos do lado de lá. Partindo do pressuposto que o Espiritismo é um campo de estudo, não para os espíritas, mas para os espíritos, não há probabilidade da TCI fugir do campo da ciência espírita. E eu trouxe um áudio. Entenda, pessoal, o WhatsApp do Além ele não tem uma qualidade muito boa, tá? Eu trouxe um áudio gravado pela Sônia Rinaldi. O espírito, a fala dele é morrer a ilusão. No último segundo do áudio, o áudio tem aproximadamente 20 segundos. No último segundo,
parece uma voz lá no fundo dizendo para a mãe: morrer é ilusão. Alguma mensagem para sua mãe, João? Ei, João! Escuta, João! Morrer é ilusão. É a mensagem do Espírito para a mãe. Pessoal, a Sônia Rinaldi, eu trouxe um breve relato dela aqui, tá? Ela é a maior pesquisadora do TCI hoje no Brasil, fundadora do Instituto IPAT, que é um instituto de pesquisas avançadas, é um dos melhores e mais respeitados institutos no mundo nesse tema. Porém, para a gente falar dela, nós teremos que começar uma nova palestra. Mas eu queria deixar, por último, uma frase de Kardec no dia da publicação do Livro dos Espíritos, em que ele disse: aqui não se encerra todo o conhecimento da doutrina. Talvez o TCI seja mais uma das partes que vai integrar no futuro a doutrina dos Espíritos. Pessoal, obrigado.